Olá, amigos do Centro Espírita Jesus de Nazaré e demais amigos e amigas que estejam nos vendo aqui nesse vídeo, né? Nós estamos mais uma vez reunidos aqui para fazer o estudo do Livro dos Espíritos hoje. Nós estamos aqui na sequência do nosso estudo, nós estamos no livro 2, né, capítulo 7, no trechinho que está falando sobre a influência do organismo na volta do espírito ao corpo material, né? E aí, na semana anterior, nós vimos lá com o Newton, né, as explicações das questões 367 e 368, que falando, né, que o espírito, ele usa o corpo, né, como seu envoltório, né, que o corpo é o envoltório do espírito. Muito bem. E, como foi explicado, existe uma certa limitação das faculdades do espírito por estar envolvido pelo corpo, que tem muitas limitações. Aí hoje nós vamos para questões 369 e 370. Muito bem, a 369 ela diz assim: o livre exercício das faculdades da alma está subordinado ao desenvolvimento dos órgãos? E a resposta: os órgãos são os instrumentos de manifestação das faculdades da alma. Essas manifestações se encontram subordinadas ao desenvolvimento e ao grau de perfeição desses órgãos. Como a boa qualidade de um trabalho está vinculado, né, à boa qualidade da ferramenta. E aí, né, nós, como somos aqui pessoas sem grandes conhecimentos a respeito do Livro dos Espíritos, das doutrinas, né? E nós estamos exatamente por isso procurando estudar, e nesse estudo, né, nós aqui estamos muito longe de querer dar aula para quem quer que seja, né, porque não temos essa capacidade, nem o conhecimento necessário para isso. Nós estamos apenas aqui como guias do estudo, né? Então, servimos-nos de auxílios de outros amigos da espiritualidade que sabem, eles sim, muito mais do que nós. E a gente recorre muito ao nosso querido amigo Miramês, né, que publicou, né, um estudo comentado do Livro dos Espíritos, pergunta a pergunta, muito com respostas muito profundas e boas, né? Então a gente recorre sempre à ajuda desse texto para complementar o entendimento dessas questões, né? Miramês ele nos lembra, né, na questão 369, né, que todos nós, encarnados e desencarnados, temos uma consciência instintiva, de modo a comandar todos os corpos, em se falando dos seus departamentos de vida. Porém, é a mente central a senhora de todo o complexo, que pode dar ordens para serem executadas no adestramento de todos os órgãos. Então vejam, a mente não é corpo, a mente é o espírito, é quem comanda todos os órgãos, né? E nós já vimos, né, em obras, por exemplo, da Joana de Ângeles, ela nos dizendo que nós somos o que pensamos, né? Ou seja, se nós tivermos bons pensamentos, nós teremos boas vibrações, e essas boas vibrações, elas chegam a influenciar no nosso processo de divisão celular. E nós sabemos, né, por exemplo, que a cada 7 anos, nossas células estão o tempo todo se renovando, né? Umas morrendo, sendo eliminadas, e outras sendo criadas. A cada 7 anos, o nosso corpo passa por um ciclo de renovação completo das células, né? É claro que existe o processo de envelhecimento natural, em que as nossas células vão se reproduzindo de forma a, por exemplo, perder
a elasticidade, quantidade de colágeno, e aí começa a aparecer as ruguinhas e assim por diante, mas, né, os nossos órgãos, eles também vão se renovando, e se nós tivermos bons pensamentos, boas vibrações, nós podemos influenciar positivamente o processo de renovação celular e sermos pessoas mais saudáveis. Isso é ensinado nas obras de Joana de Ângeles com muita clareza, né? A própria mediunidade é uma manifestação do espírito sobre o corpo, ou seja, sobre os órgãos, né? E o Miramês nos fala aqui no comentário da resposta, né, 369, que para que haja boas e elevadas comunicações, é necessário órgãos bem adestrados, acostumados a vibrações elevadas, que então podem servir de instrumento aos benfeitores espirituais. Vejam, então ele fala que é possível com a mente nós adestrarmos os nossos órgãos de modo a que eles funcionem de forma mais harmônica, e no caso dos médiuns, isso se reflete à possibilidade de serem instrumento da manifestação de benfeitores espirituais mais elevados. Então, ele chama atenção para esse ponto. Na pergunta 370, aí ele começa a falar especificamente do órgão cérebro, né? E aí ele fala assim: pode-se deduzir da influência dos órgãos uma relação entre o desenvolvimento dos órgãos cerebrais e o desenvolvimento das faculdades morais e intelectuais? E aí a gente precisa reformular essa pergunta, né? Porque ela é de um texto assim um pouco difícil de entender, e eu, matutando aqui, reelaborei, né, a pergunta de um jeito assim. Bom, na 369, né, ele estava perguntando, né, o livre exercício das faculdades da alma está subordinado ao desenvolvimento dos órgãos? Ele falou, sim, está, né? O livre exercício das faculdades está subordinado ao desenvolvimento dos órgãos. O Miramês nos explica. Nós podemos adestrar os nossos órgãos através dos nossos pensamentos, da nossa mente, para que eles sejam cada vez melhores, né? E aí então, né, vem a 370, que poderia ser a seguinte pergunta, né? Como existe influência dos órgãos, né, nas manifestações, pode-se deduzir que as faculdades morais e intelectuais, então, estão subordinadas ao desenvolvimento dos órgãos cerebrais? Ou seja, ele inverte a questão, né? Então, quer dizer que as nossas faculdades intelectuais e morais estão subordinadas, ou seja, dependem do desenvolvimento do nosso cérebro. E aí a resposta da espiritualidade é não. Não confundais, né? Não faça confusão do efeito com a causa. O espírito tem sempre as faculdades que lhe são próprias. Ora, não são os órgãos que dão as faculdades, mas as faculdades que conduzem ao desenvolvimento dos órgãos, tá certo? Então, o espírito, como o Miramês já tinha dito na resposta anterior, o espírito pode induzir o órgão a ser melhor, a ser adestrado, né? Mas não é o órgão que faz com que as faculdades intelectuais e morais sejam boas ou más, né? E aí, continuando ali, né, vem, né? Assim sendo, a diversidade das aptidões do homem provém unicamente do estado de espírito? E a resposta, né? Unicamente não é toda a exatidão do fato. As qualidades do espírito, que pode ser mais ou menos avançado, são o princípio, mas é preciso ter em conta a influência da matéria que entrava mais ou menos no exercício dessas faculdades. E aí vem toda uma explicação dada por Allan Kardec, né? Porque esse trecho todo eram perguntas com a resposta da espiritualidade. Depois vem um trecho abaixo, né? Grande, que eu não vou ler inteiro, que é uma resposta, é uma complementação da explicação do próprio Allan Kardec, né? Que, em resumo aqui,
ele fala, né, que você não pode imaginar que é o cérebro melhor que faz a pessoa ser melhor. Não, é o espírito melhor que faz com que o cérebro seja melhor, né? Então ele faz toda ali uma comparação, né, que fala assim, então quer dizer que Newton só era Newton, né, genial porque tinha um cérebro bom? Não era bem isso, né? Ou então depois ele faz uma comparação com São Vicente de Paula, né? Então São Vicente de Paulo, né? Que ele era como era porque ele tinha algum órgão especial. Então qualquer pessoa que tivesse esse órgão especial poderia ser um São Vicente de Paulo. Não, São Vicente de Paulo foi quem foi porque era um espírito elevado e, portanto, os seus órgãos, né, puderam ser melhores e mais bem adaptados ao que ele tinha como missão. E depois aqui, né, ele faz uma comparação ainda, né, e fala assim, façamos uma comparação trivial por ser verdadeira. Por certos sinais fisionômicos, reconheceis o homem dado à bebida. São esses sinais que o tornam um ébrio? Ou a ebriedade que faz aparecer esses sinais? Pode-se dizer que os órgãos recebem o cunho das faculdades. Então veja, né, a pessoa que é dada à bebida, a pessoa que é profundamente alcoólatra e que bebe lá litros, sei lá, por dia, ela tem uma fisionomia diferente, os olhos vermelhos, né, aquele aspecto que a gente muitas vezes consegue reconhecer. E não é porque ele tem esse aspecto que ele bebe, é justamente o contrário, né? Ele tem esse aspecto porque bebe demais. Então, é isso que está colocando aqui, né? Pode-se dizer que os órgãos recebem o cunho das faculdades, ou seja, são os seus hábitos que fazem com que os seus órgãos sejam do jeito que são, né? Muito bem. Aí o Miramês completa, né, a resposta aqui, né, com seus comentários, dizendo, né, claro, não se pode confundir o efeito com a causa, né, e ele complementa, né, toda aqui a questão, dizendo-se no finalzinho aqui, né, pode-se dizer que o universo é o corpo de Deus, tornando-se visível para os habitantes com vários mundos. Esses mundos, como os espíritos, são instrumentos da vontade de Deus em todas as direções da vida. Para confirmar a existência desse Pai de amor, basta verificarmos entre as coisas com que lidamos o que não foi criado pelos homens. Quem as criou? A mecânica do universo, a harmonia da criação parte de uma causa divina, na sublime expressão do amor. E lembremos-nos da palavra de João o Evangelista, né? Deus é amor. Então, aqui ele faz uma reflexão, né, para nós finalizarmos a questão 370, mostrando, né, que a perfeição de Deus reflete, né, na perfeição dos espíritos por ele criados e que um dia atingirão a perfeição, né? Nós fomos criados sementes, né, com o princípio da perfeição dentro de nós, e nós, pelos nossos atos, pelas nossas atitudes, vamos chegar à perfeição um dia inequivocamente, ou seja, isso é inquestionável. Demoraremos menos ou mais tempo segundo os nossos esforços e as nossas conquistas, mas chegaremos lá um dia, né? Muito bem, gente. Era esse o recado que eu queria trazer para vocês hoje. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus.